Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Inicialmente eu queria pedir desculpas se o volume não ficou tão alto. Eu estou no aeroporto de Brasília, então eu não quero incomodar as pessoas que estão ao redor. Mas o tema do vídeo é muito importante, nem sei se eu vou conseguir subir esse vídeo agora. Caso eu não consiga, eu subo ele amanhã. Mas nós tivemos a edição de uma nova lei no dia de ontem, ela foi publicada para mim hoje, é a Lei 13.718. Ela foi sancionada ontem, publicada, e ela está com publicação na data do dia 24 de setembro. Essa lei ela trouxe diversas alterações relacionadas aos crimes sexuais. E eu vou falar com vocês das três principais dessas alterações e um pouco genericamente em relação à lei. E depois vocês vão ler essa lei completa porque ela traz bastante coisa. Não são só essas três alterações que eu estou falando para vocês. As três principais alterações quais são? A primeira seria que nós temos a revogação do artigo 61 da Lei de Execuções Penais, que fala importunação ofensiva ao pudor, que tinha mais ou menos um verbo de importunar ofensivamente alguém, esse tipo de coisa. Aí criou-se um crime no artigo 215-A do Código Penal, que é importunação sexual, e o verbo é diferente. É praticar contra alguém sem a sua anuência atos libidinosos com o objetivo de satisfazer a sua lasciva ou a lasciva de terceiros. O ponto é, houve uma alteração em relação aos verbos. Revogou-se o artigo 61, que era importunação ofensiva, onde o verbo era importunar, e aqui o verbo é diferente. O nome do crime, o nome iuris do crime, é importunação sexual, porém o verbo é praticar contra alguém, ou sem a sua anuência, claro, o ato libidinoso. Lembrando que a pena desse crime aqui é de 1 a 5 anos reclusão, e se não for outro crime mais grave. Já vou entrar nessa questão do crime mais grave. O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: existe agora uma figura em que ela não é mais crime, tampouco contravenção. Se houver uma circunstância em que você importunar alguém, seja sem que haja uma participação dessa vítima, aí não vai ser crime, tampouco contravenção. Para que você tenha o verbo praticar, ele demanda uma ação, ele é praticar contra alguém, ele demanda uma participação relacionada a outra pessoa. Se não tiver essa participação qualquer, que seja mesmo que mínima, ao meu ver, não vai ser nenhum tipo penal, tampouco a contravenção penal que deixou de existir. Mas o ponto é, o que seria esse praticar? Lembrem daquela questão do ônibus, onde o rapaz ejaculou no pescoço de uma senhora, uma mulher dentro do ônibus, que foi colocado como importunação ofensiva ao pudor? Isso aqui, agora, se o crime tivesse acontecido hoje, claro que essa lei ela só vale de ontem para frente, ela não vale para trás. Se tivesse acontecido hoje, seria esse importunação sexual, ao meu ver. Por quê? Mesmo que a masturbação ocorra sem a participação do outro lado, no momento em que houve a ejaculação no pescoço daquela vítima, automaticamente houve a participação daquela vítima, portanto, poderíamos entrar no verbo com praticar contra alguém, que seria o verbo da importunação sexual. Caso ele tivesse simplesmente se masturbado sem a questão da ejaculação no pescoço, ao meu ver, hoje não seria nenhum tipo penal. Mas isso a lei acabou de sair, vai ter muita análise, a jurisprudência ainda vai interpretar essa lei. Essa é uma das primeiras alterações. Nasce um novo crime, importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal. Outra mudança que, ao meu ver, é mais importante, principalmente se você está pensando em fazer algum concurso público, é que o artigo 225 foi alterado. Nós tínhamos o artigo 225 que dizia que os crimes sexuais daqueles capítulos eram de ação penal pública condicionada à representação, e o parágrafo 1º que dizia que, caso a vítima fosse menor de 18 anos, ele deixava de ser condicionado à representação. Agora, 225, ele diz que todos os crimes do capítulo 1º e capítulo 2º do título que diz respeito aos crimes sexuais, eles são de ação penal pública incondicionada à representação, isso mesmo. Então, a partir de dia 24 de setembro, todos os crimes sexuais, eles do capítulo 1º e capítulo 2º, mesmo que praticados contra maior de 18 anos, eles são de ação penal pública incondicionada à representação. Isso é muito importante. É muito importante, vai fazer uma grande diferença e você pode ter certeza, se você está estudando para concurso, vai fazer uma diferença gigantesca na sua prova. Então, os crimes sexuais do capítulo 1º e capítulo 2, mesmo que sejam praticados contra maior de 18 anos, eles são de ação penal pública incondicionada à representação a partir de agora. Outro ponto relevante também, ele criou um novo tipo penal, outro tipo penal, que é o artigo 218C,
que é basicamente você divulgar qualquer tipo de cena de estupro, ou de estupro de vulnerável, ou de alguma coisa que incite essa questão desse crime, beleza, isso é uma parte do tipo penal, ou também, dentro desse mesmo tipo penal, qualquer vídeo de sexo ou de ato libidinoso que seja divulgado sem o consentimento da vítima. Vídeo de sexo, nudez ou pornografia. Portanto, divulgar alguma foto, divulgar algum vídeo, o famoso nudes, sem o consentimento da vítima, agora passa a ser um crime tipificado no Código Penal, com pena também de 1 a 5 anos, caso o ato não constitua crime mais grave. Nesse crime especificamente, nós temos um aumento de pena. Vocês sabem que a pena de 1 a 5 anos é uma pena que cabe suspensão condicional do processo. Então é um crime que acaba não gerando um processo se a pessoa for primária de boas antecedentes. Porém, se essa pessoa ela tiver mantido uma relação íntima de afeto com aquela vítima, ou se esse crime for divulgado por vingança, então vale para aquele ex-namorado que divulgou e teve uma relação por causa disso, e vale para a atual namorada do seu ex-namorado que pega o vídeo no celular dela e divulga por vingança de você. Então, nessas duas circunstâncias, nós temos um aumento de pena, que vai de 1/3 a 2/3. Portanto, tira esse crime da possibilidade de suspensão condicional do processo. Tira a pena mínima de 1 ano, ela vai ser 1 ano mais 1/3, ou 1 ano mais 2/3, e aí vai tirar essa possibilidade. Outra alteração que nós tivemos, ela diz respeito à questão dos aumentos de pena relacionado ao crime, no crime de estupro de vulnerável especificamente, ela vai trazer para a questão do crime de estupro de vulnerável, o que acontecer contra alguém que tenha problemas mentais e, portanto, não tenha capacidade de responder ou não tenha capacidade de se defender, mesmo que você tenha uma relação com essa pessoa, já tenha tido relações sexuais antes dessa condição com essa pessoa, esse crime vai continuar. Ou seja, vai ser estupro de vulnerável se a sua esposa ela passar a ter uma doença mental ou estiver em um estado de doença mental onde ela não tenha capacidade de responder pelos seus atos ou capacidade de se defender e ainda assim você tiver uma relação sexual com ela. Nessa circunstância, vai ser o crime de estupro de vulnerável. Sua esposa, sua ex-namorada, alguém que você tenha relações frequentes, caso essa pessoa esteja em uma situação de vulnerabilidade causada por doença, você vai responder por estupro de vulnerável, mesmo que já tenha tido relações, mesmo que seja esposa, mesmo que seja namorada, mesmo que seja tudo, entendeu? Além disso, temos lá no 226, tem um aumento de pena que vai acrescentar uma forma de aumento de pena que vai ser, tem outros, mas a principal, quando o estupro for coletivo, então se tiver um estupro que na verdade não deveria ser coletivo, seria um estupro com concurso de pessoas, que o coletivo dá um aspecto de muita gente e na verdade o crime se refere a ter 2 pessoas ou mais. Então, vai ter um aumento de pena se esse crime for praticado por 2 pessoas ou mais. E um ponto que me deixou um pouco intrigado, que eu quero ver como é que a jurisprudência vai se comportar a respeito com isso, que é que ele fala exatamente assim: para controlar o comportamento sexual ou social da vítima. Que eu vejo como talvez uma forçada de relação sexual para fazer alguém se retrair, ou não sei, talvez uma questão religiosa possa estar envolvida. Eu quero ver como é que a jurisprudência vai se comportar em relação a isso, mas tem um aumento de pena se essa questão de estupro ela for corretivo, o nome que a própria lei dá é estupro corretivo, e se for para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Também tem lá nos aumentos de pena do 300 e 234A, um novo aumento de pena que vai aumentar em 2/3 se o crime resulta de metade até 2/3 se o crime resultar gravidez e de 1/3 até 2/3 se houver transmissão de alguma doença sexualmente transmissível. Claro que se houver o dolo do agente, se ele souber que tinha essa doença e que ele tinha essa possibilidade de transmissão, ou se for praticado contra pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Bem, isso é um apanhado geral a respeito dessa lei, pessoal. É uma lei muito importante, recomendo que vocês leiam ela várias vezes, leiam em conjunto, peguem lá no Google e você procura Código Penal Planalto. Normalmente vão aparecer 2 arquivos. Vai naquele Código Penal que vai aparecer todo taxado, que vai ter as taxativas das coisas que eram a redação anterior. Nós vamos ter um código compilado, onde só vai aparecer o que tem de novo, não vai aparecer nada do que foi revogado, e vai ter um lá que é todo taxadinho. Então vai nesse taxadinho que você vai conseguir ver a redação anterior e a redação nova, isso vai te dar um comparativo muito bacana. Mas de tudo isso, o que eu vejo como mais importante, com certeza, é o fato de que agora
a ação penal pública é incondicionada em relação aos crimes do capítulo 1º e 2º, independente da idade da vítima e da condição da vítima. Então, mesmo que a vítima seja maior de idade, que seja capaz, que seja em totais condições de responder, vai ser ação penal pública incondicionada. Acabou aquele negócio de depender da participação da vítima. Só um adendo para a gente diferenciar aquele crime o primeiro lá de importunação sexual do crime de estupro. O crime de importunação sexual, ele vai falar que é você praticar contra alguém a questão do ato libidinoso, sem o consentimento dela, claro. Qual que é a diferença dele para o crime de estupro? Tanto que na pena ele vai falar 1 a 5 anos se não constitui crime maior. Porque o crime de estupro depende de violência ou grave ameaça em relação à pessoa. Então, o que vai diferenciar os dois basicamente vai ser isso. Se houver violência ou grave ameaça à pessoa, vai para o estupro. Se não houver violência ou grave ameaça à pessoa, mas tiver importunação sexual com a participação daquela vítima, vamos para o crime de importunação sexual. Da mesma forma, temos que tomar cuidado em relação ao crime de divulgação. No crime de divulgação também, se houver violência ou grave ameaça em relação à pessoa para receber aqueles vídeos, vai ser aquela forma de estupro virtual, que eu já fiz um vídeo para vocês, inclusive, que está por aqui. É só você procurar dentro do canal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo porque isso é uma novidade e é muito importante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Desculpa o som, eu estou dentro do aeroporto e até a próxima.